A paz do Senhor, amados. Bom dia para todos. Boa tarde para aqueles que vão ver em outro horário ou que estão em outro estado, outro país. Quarto dia da nossa campanha. Quarto dia em que o Senhor ele tem movido várias partes das nossas vidas. Talvez você tenha pensado, mas essa campanha não seria para a restauração do casamento? Quando várias áreas das nossas vidas estão machucadas, quando existe partes das nossas vidas que estão feridas, nós precisamos entender na onde começou o problema. E quando nós paramos um pouco e olhamos ao redor e vimos que nós começamos a perceber que o problema não começou ali, naquela parte, no casamento ou no relacionamento, não. Foram coisas ao redor que foram passando o tempo e foram acarretando tudo isso. Então, são áreas das nossas vidas que precisam ser restauradas, renovadas. E hoje, nosso quarto dia dessa campanha está em Salmos 34, onde Deus vai trazer mais uma chave para abrir os caminhos da nossa vida. E quando eu ler esse salmo, vocês vão começar a entender que não se trata somente de deserto de restauração de casamento, mas sim de restauração de vida. E quando nós nos colocamos numa brecha em que pedimos para o Senhor, restaura a minha vida, eu me coloco diante do Senhor para que o Senhor mude a minha história, para que o Senhor mude a minha vida. Deus ele começa a te mostrar direções. E eu acredito que essa campanha seja um começo das direções em que Deus está querendo te mostrar para que você conserte coisas na sua vida. Talvez você olhou ao redor e falou, Senhor, minha vida está toda parada. Parece que nada do que eu faço dá certo, parece que eu não consigo prosperar, parece que eu não consigo criar os meus filhos da forma certa, parece que eu não consigo arrumar um emprego que eu sempre sonhei, não consigo fazer uma faculdade que eu sempre sonhei, mas o Senhor ele te trouxe no deserto com o intuito de te moldar e moldar o seu caráter, moldar a sua vida, moldar tudo aquilo. Basta você abrir o seu coração e deixar Deus trabalhar nele. E vamos ler Salmos 34. Bendirei o Senhor o tempo todo. Os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus rostos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é a sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que o buscam o Senhor, de nada têm falta. Venham, meus filhos, ouçam-me, eu lhe ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e desejar ver os dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao grito do socorro. O rosto do Senhor volta-se contra aqueles que praticam o mal, para apagar da terra na memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor os livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor
redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Então a palavra de hoje é que aqueles que clamam ao Senhor, aqueles que temem ao Senhor. O que é temer ao Senhor? Temer ao Senhor não é ter medo daquilo que Deus pode te castigar. Tem pessoas que vivem abaixo do religiosismo, tipo, falando, ai meu Deus, se eu fizer isso, o Senhor vai me condenar, se eu fizer aquilo, o Senhor vai me condenar, eu vou pro inferno. Ah, se eu pintar o cabelo, eu vou pro inferno. Se eu botar um piercing, eu vou pro inferno. Isso não significa nada. Talvez o que Deus quer de você é o seu coração quebrantado. Deus quer ouvir da sua boca a verdade daquilo que você tem passado, mas não consegue colocar para fora. Daquilo que você tem medo. Senhor, eu tenho medo de passar fome, eu tenho medo de talvez amanhã não ter o alimento para dar para os meus filhos. Eu tenho medo de não conseguir trazer o pão para minha casa. Eu tenho medo de não ter um marido que vai suprir aqui a minha casa, tenho medo de não ter uma esposa sábia que vai saber educar os meus filhos, eu tenho medo de não conseguir ser a pessoa que eu sempre pedi para o Senhor para que eu seja. Mas o Senhor, Ele te falou hoje, aquele que teme Ele, aquele que busca o Senhor de todo o coração, ele tem livramento. Ele tem livramento de morte, ele tem livramento de decepções. E todas as vezes, é o que eu costumo falar, todas as vezes que um ser humano te machuca, que ele te faz passar por alguma coisa que vai te doer, que vai te fazer criar um trauma na sua vida, você precisa começar a entender e falar, Senhor, toma conta dessa pessoa que me magoou, toma conta dessa pessoa que me machucou, porque eu não posso fazer nada. O problema daquele que te machucou é problema dele. O que você vai fazer com aquilo que a pessoa te fez, que é problema seu. Então essa palavra, ela veio para enriquecer as nossas vidas. E aqui no parte 10, os leões podem passar necessidade e fome, mas os que o buscam o Senhor, de nada faltará. Então, aqueles que buscam o Senhor, eles não precisam ter medo. Por mais que Jesus ele falou pra gente que no mundo nós teríamos aflições, mas ele deixou bem claro que se nós tivéssemos bom ânimo, ele garantia que nós conseguiríamos passar por diversas provações. E a provação, ela vai acontecer todos os dias das nossas vidas. Nós vamos viver em constante prova. Por quê? O Senhor, Ele quer sondar os nossos corações dias e noites. E principalmente existe o outro lado. Satanás, ele não quer te ver feliz. Satanás, ele não quer ver a sua família restaurada. Satanás, ele não quer ver o seu filho dentro de casa saudável, feliz. Satanás, ele quer destruição. E quanto mais ele investe na sua vida, quanto mais você não teme ao Senhor, temer ao Senhor é amar o Senhor de uma forma... Sabe quando você ama uma pessoa? Você ama uma pessoa tanto que você não tem coragem de expor ela ao perigo. Você não tem coragem de machucar ela com palavras, de machucar ela com gestos. Então, é esse temor. Quando você ama o Senhor, você tem medo de machucar Ele. Você tem medo de fazer coisas que vai causar tristeza para o coração dele. Então, o temor, ele não vem pelo que você vai fazer. Ah, eu vou botar um piercing, Deus vai me condenar, vou pro inferno. Não. O Senhor, Ele quer um coração quebrantado. Ele quer um relacionamento verdadeiro com você. E a partir do momento que você abre a sua boca e fala, Senhor, eis-me aqui para viver esse relacionamento, o Senhor vai te guiando. Assim como no dia de hoje, essa palavra veio como uma abertura de caminho para te mostrar que existe salvação, existe solução. E talvez você veio nesse vídeo procurando uma oração para o seu casamento, uma oração para que seu marido, sua esposa volte para casa, mas Deus hoje está te dizendo, filho, não é só essa área que eu tenho para restituir na sua vida. Não é só a sua área, seu relacionamento, seu namoro, seu noivado, seu casamento que eu tenho para restituir, é a sua vida inteira. E quando você é feliz em todas as áreas da sua vida, você começa a compreender os passos do Senhor para você. E quando você começa a andar os passos do Senhor, Ele não deixa você cair. E por mais que você tropece, se tropeçar, você vai levantar rápido. Agora, se você cair estando no mundo, é difícil levantar. É difícil você levantar e você vai talvez se machucar tanto que você não vai conseguir nem ficar de pé.
Então, Deus está te dizendo hoje, escolhe o caminho que você deve andar. Porque se você escolher o caminho da porta estreita, você vai ter a salvação. Agora, se você escolher o caminho do mundo, que é o caminho mais fácil, você vai se perder. E se você se perder, você vai perder a sua família, você vai perder a sua vida, você vai perder a sua paz de espírito. E não vale a pena. Não vale a pena porque no juízo final, o que vai valer é aquilo que você construiu com Jesus. Aquilo que você construiu na sua maturidade cristã. Então, essa palavra de hoje eu acredito que veio para mudar muitos pensamentos daqueles que estavam focados em uma única coisa, em restauração de casamento, em restauração de relacionamento, que queria o marido de volta, a esposa de volta. Então a palavra do Senhor hoje para você é: reconstrói os seus muros, que se você levantar um muro em torno da sua casa, nenhum ladrão que veio para roubar, matar e destruir vai conseguir entrar. Então se fortaleça hoje, que esse quarto dia seja um quarto dia para que você se levante e fala: Senhor, em Ti eu posso todas as coisas, porque eu sou mais que vencedora, assim como a palavra do Senhor te diz. Fiquem todos na paz, amados.